Bom, Ai, deixa eu apresentar para vocês que estão aí na sala, que a gente já tem algumas pessoas. ok? Então, olha, temos a presença da Leila, que bonito! Muito linda! Doutora Leila Tomazini, é um prazer recebê-la aí, doutora Leila. Vamos ver se nós conseguimos fazer jus à entrevista a essa sua aluna tão querida. Muito bem, então eu vou apresentar a Rosilene Rezende. Rosilene hoje é enfermeira em Portugal. E nós vamos bater um papo aqui muito light, muito tranquilo, né, Rose? Porque o que eu acho que Exato. o que as pessoas querem saber é o teu percurso para chegar a ser enfermeira aqui e algumas informações, algumas questões que nós temos aqui também que são mais sobre o mercado, a profissão e que eu vou fazer depois. Então, eu vou te pedir que assim, se apresente e fale um pouco da tua história, de que qual foi a tua atividade profissional no Brasil, qual foi o teu percurso no Brasil, para depois a gente entrar e começar a falar sobre Portugal. Pode ser por aí? Pode, pode. Boa tarde a todos. Pronto, eu estou aqui ainda na minha sala de trabalho e somente a Gesseli para fazer isso com a gente, né? Nos pegar de calça curta. Pronto. Acredito de muitas pessoas que eu vi aí já conhecem, né, o meu trajeto de vida. Então, eu me chamo Rosilene, como ela falou, né? E eu cursei o curso de enfermagem no Brasil, mas antes disso, eu cursei também o curso técnico, ok? Pronto, cursei o curso de enfermagem no Brasil e supostamente vim para Portugal. Não cheguei a atuar como enfermeira no Brasil, porque atuava como técnica. E aqui é que os caminhos começaram a ser percorridos para chegar até a equivalência, que demorou aí alguns aninhos, mas consegui. É, deu. Deu. Muito bem. E me conte uma coisa, Rose. Então, o teu tempo de atuação no Brasil foi basicamente como técnica de enfermagem. Tu não tinha uma Sim. atuação profissional como enfermeira no Brasil. Te formou e logo veio para cá, é isso? Exatamente, Gesseli. Eu sempre atuei como enfermeira da técnica de enfermagem e, enquanto isso, fui cursando o curso de enfermagem e resolvi mesmo vir direto para Portugal após formar. Muito bem. Isso já é para esse o reforço da pergunta já é para justificar uma questão que muita gente nos coloca, que é sobre o tempo se o tempo de atuação do Brasil é relevante para o processo de reconhecimento. Então, a gente já, com essa questão que tu apresenta, já mostra que o tempo de atuação profissional não será relevante no processo de reconhecimento de enfermagem. Então, acho que começamos por aí, não? Sim, começamos por aí. É assim, o tempo de atuação não tem peso nenhum a nível de documento, ok? O peso de atuação passa a ter um peso maior em campo de trabalho, ok? Claro. Então, Uhum. a questão toda é essa. É como se você fosse uma nova pessoa. Tudo que você conquistou, tudo que você viveu do outro lado, só serve mesmo para você colocar em prática quando você for um profissional credenciado em Portugal. Então, quando você tiver feito já o seu reconhecimento, seu registro na ordem, a sua experiência profissional começa a pesar. Até então, não. Exatamente isso, exatamente isso. É onde a gente coloca em prática todo o nosso conhecimento e aí é só ganhar, né? Pronto. Muito bem. E fala rapidamente para nós sobre como é que foi o teu percurso. Tu disseste que foi um percurso longo, mas assim, rapidamente, quais foram as tentativas que tu fizeste antes de ter sucesso? Pronto. Todos nós sabemos, às vezes, pode ser que chegamos a esta pergunta, é que nós temos um tratado, né? Os tratados de amizade com repúblicas federativas com a República Portuguesa. Esse tratado, ele não é respeitado, isso não acontece, ok? Então, como todo ser humano, a gente acha que vai chegar ao órgão que é a enfermagem, o órgão dos enfermeiros aqui de Portugal, e que nós vamos ser recebidos e que esse caminho vai ser mais fácil. Bom, esse caminho para a minha vida não foi nada fácil, eu demorei muito tempo, eu me inscrevi em uma universidade chamada ESEL,
e que demorou muito tempo para me dar resposta, e depois uma outra faculdade em questão, e somente mesmo após uma consultoria com conhecimento, né, das legislações é que me fizeram, de fato, conseguir o grau de equivalência de enfermagem em Portugal. Muito bem. Eu estou aqui com o Guilherme fazendo um questionamento, vou te questionar já sobre a melhor maneira de fazer. Se é terminar no Brasil e depois validar ou transferir para Portugal. Hoje, tendo o conhecimento que você tem, ó, vou te botar uma saia justa, amiga. Tendo o conhecimento que você tem, se você tivesse a oportunidade de ter transferido, você transferia ou faria o processo de reconhecimento outra vez? Eu faria o processo de reconhecimento, porque, pronto, você já terminaria, ok? Qual que é o nome desse rapaz? Terminaria e pronto, e Oi, deu uma travadinha aqui. Não sei se foi o meu. fica difícil. Eu estava pensando que no computador Ok. eu conseguiria resolver, mas como eu estou em trabalho e recebo ligações, ok? Claro. Peço desculpa. Então, voltando aqui à pergunta, qual é o nome do rapaz, Giseli? Guilherme. Guilherme, eu penso que seja melhor terminar no Brasil, ok? Programar-se, mas desde já entrar em contato com o órgão que faz o grau de equivalência e já ir verificando quais os documentos é necessário, ok? E aí entra com o pedido de equivalência aqui em Portugal. E como a gente diz um ditado, já que está no forno, está quentinho, então, olha, é partir para a luta que vai ser um abraço, ok? Bom, eu vou fazer um contraponto, então, tá bem, Rose? Sim, pode ser. Guilherme, Guilherme, eu acho que assim, tem tudo a ver com os teus objetivos. Se o teu objetivo for efetivamente morar na Europa e tu não tens uma expectativa de curto prazo de voltar para o Brasil, eu sugeriria que você transferisse. Vai ser mais fácil o teu processo. No entanto, se a tua ideia é vir para cá para passar uma temporada e eventualmente retornar para o Brasil, a gente não sabe se esse tratado que existe entre Brasil e Portugal vai estar sendo cumprido pelo Brasil. Então, neste caso, eu concordo com a Rose, que daí termina e faz o reconhecimento aqui. Agora, se o projeto é Europa, transfere. Tá bem? Muito bem. Oi, Andréa Zavales. Andréa, que também é nossa cliente. Essa vai começar a estudar na ESEL, viu, Rose? Seja bem-vinda. A Andréa é uma querida. Bom, então a primeira pergunta que eles me fazem aqui, específica para ti, é como é que foi o teu processo de reconhecimento aqui? A gente já falou sobre as situações que não deram muito certo, né? E o teu processo. No final das contas, nós conseguimos fazer o reconhecimento final, que foi só documental, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua experiência, porque é o que me perguntam aqui. Eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas tornando a falar novamente, né? E depois parece até que fica um pouco repetitiva, né, pessoal? Por quê? Eu já até postei vídeo falando sobre isso, né? Eu digo sempre que percorri o caminho e que encontrei muitas pedras, muitos obstáculos. Por que dessas pedras? Por que eu chamo isso de obstáculo? Porque nós não conhecemos as leis existentes, né? Tanto pelo país quanto pela Ordem dos Enfermeiros, que é um órgão muito presente e muito, como é que eu vou colocar para vocês, com dificuldade de acesso de informação, ok? Então, eu sozinha não consegui chegar à fase final. Pode ser que algumas pessoas tenham conseguido, mas o meu caso não foi. E, por sorte, e como eu acredito em Deus, no universo, encontrei aí em Portugal, ok? Que percorreu junto comigo e que também não foi um caminho fácil, que logo depois veio uma pandemia, né? E essa pandemia fez com que o meu processo demorasse tempo a mais do que o esperado. Pronto. E dizer que sozinha foi fácil, para mim não foi, ok? Para mim não foi. E o que você entende, então, já corroborando, já continuando essa mesma questão,
o que que você entende como a maior dificuldade do percurso? Quando você fez o seu processo de reconhecimento, tem a ver com essa questão que tu dizes do desconhecimento da legislação? Ou tem algum outro entrave que você entendeu como pior? Eu entendo como pior a questão da Ordem dos Enfermeiros, por ser um órgão, né, que deveria nos respaldar, nos auxiliar, nos orientar em relação a que caminho percorrer, de fato, e que fosse um caminho com transparência, ok? E apenas quando a gente, no primeiro momento que a gente pensa que tem direito a isso, pelo Tratado das Amizades, nós vamos até a ordem e que seria pronto, pensava eu, uma declaração e vou estar livre para trabalhar. E não é isso que ocorre. E aí, a priori, eles enviam um ofício a dizer que nós temos que nos inscrever numa faculdade. E assim eu fiz, e todos esses caminhos foram cortados, sem informação positiva para tal. Muito bem. E aí, nesse caso, então, você acha que falta, então, suporte da ordem antes de você conseguir efetivamente ser enfermeira aqui, que eles dão muito pouco suporte para o enfermeiro que está tentando atuar em Portugal, é isso? Exatamente isso. Por ser um órgão pronto, que a gente sabe que é de um órgão importantíssimo, esse suporte ele não existe. É tipo assim, de joga os cães e deixa comer as carnes porque é ela que tem que se virar. E eu tive muito, como é que fala, xenofobia, né? Como muitas pessoas, eu também tive xenofobia por parte da senhora Ana Rita Cavaco, que é a nossa bastonária de enfermeiros aqui em Portugal. Tu achas que isso é xenofobia por seres brasileiros? Opa, ó, já dei um chute no celular aqui. É delicadeza. Você acha que isso tem a ver com xenofobia pelo fato de seres brasileira? Ou é uma reserva de mercado porque não se quer colocar muitos enfermeiros? O que que você entende que seja isso? Olha, Gesseri, é uma pergunta que seria difícil, fácil de responder, mas não é. Eu digo que é xenofobia pelo simples fato que conheci uma pessoa, tá? Portuguesa, onde a filha dela nasceu no Canadá. Simplesmente a filha dela tem cidadania, né, canadense. E essa senhora trabalhou no Canadá um tempo, retornou a Portugal e a filha dela ingressou mesmo na ESEL, como aluna ESEL, iniciou todo o processo como aluna ESEL, como tudo, por ser também portuguesa. E, infelizmente, ao avaliar o documento dela, o primeiro fato foi: ela é canadense. E aí indefiniram o processo dela, ok? Então, falando de nós brasileiros, assim, é indiferente. Eu penso que ela é para todos. Não tem essa de ser brasileiro ou ser ucraniano. Isso muito interfere e depende muito do meio político, ok? Comigo aconteceu a questão de ter conhecido essa senhora, que é uma pessoa do Banco de Portugal, ok? E essa senhora é do Banco de Portugal e em um tempo ela foi prestar serviço para o Canadá e a filha dela nasceu lá e teve essa a gente fala que a palavra assim... teve essa palavra chatice, exatamente. E ela também classificou isso como xenofobia por parte da atual bastonária. Tá, eu fiz questão de fazer esse questionamento porque muitos brasileiros acham que isto é algo particular conosco, que somos brasileiros. E aí eu gosto de deixar claro que isso não tem a ver com a nacionalidade, sim com o fato de que algumas instituições, e aí tu citaste particularmente a Ana Rita Cavaco, faz uma reserva de mercado e que, na verdade, dificulta um pouco o processo de ingresso do enfermeiro em função dos interesses da própria entidade, digamos assim. Não é uma questão com o brasileiro, né? É bem assim, porque antes eu também achava, mas a partir do momento que eu conheci essa senhora e conversando com ela sobre tudo que aconteceu comigo, ela disse que, pronto, como todo mundo que me conheceu, disse: não desiste, você vai conseguir, porque eu passei pelo mesmo processo e sendo uma filha portuguesa, sendo estudada numa instituição mesmo, concluiu a graduação de 4 anos numa instituição que é muito reconhecida aqui, que é a ESEL. Muito bem. Muito bem. E você acha que o curso de enfermagem que você fez no Brasil
te preparou para uma carreira internacional? Se tratando de instituição, eu gosto muito da minha instituição, eu sempre fui muito, muito bem orientada. Os meus Sim. professores são mestres, doutorados, e é uma instituição que nos preparou muito. É claro que o ter também o técnico de enfermagem, porque é uma profissão muito polivalente no Brasil, né, ajudou bastante o meu conhecimento, mas a grade curricular da escola minha, da minha Universidade Veiga de Almeida, foi muito boa, porque ela tem uma pontuação muito importante para o MEC. Muito bem. E fez diferença depois que você veio para cá, a qualidade do ensino que tivestes lá. Então, a Veiga de Almeida te preparou numa qualidade, digamos assim, que fez diferença quando você mudou para cá. Depois que conseguiu um Exatamente. reconhecimento, obviamente. Exatamente isso, porque a Veiga de Almeida pronto, me preparou como profissional, tá? A nível de laboratórios, que é importante você ter conhecimento disso, né? Da anatomia, de todo um processo, pronto, que é da questão, como é que eu vou dizer? De todo o trajeto de uma enfermagem, né? Me preparou para isso, para o mundo. E também o peso, né? O peso de uma faculdade, onde eu tive uma carga horária de 5.738 horas. Isso foi muito importante para que eu obtivesse equivalência aqui. É verdade. E aí eu tenho uma ressalva para fazer, não é uma ressalva, mas só uma confirmação, de que realmente o pessoal da Veiga foi incansável na hora de buscar os documentos do jeito que precisávamos que eles fossem para que a gente pudesse chegar ao resultado que a gente chegou, que foi num reconhecimento documental. Foi árduo, mas a gente conseguiu fazer o reconhecimento documental tendo em vista o teu currículo e também a boa vontade deles em nos levantarem os documentos do jeito que precisávamos para que a instituição aqui aceitasse. Então, isso foi essencial, sem dúvida. Agora, algumas questões sobre mercado. Como é que você entende que seja o mercado de enfermeiros para os enfermeiros em Portugal? Tem oportunidade? Não tem oportunidade? O que você pode falar sobre o mercado? Oportunidade tem sim, Jaceli. Eu, por exemplo, pronto, quase que tenho que montar uma empresa, né? Você fica aí a brincar comigo. Eu tenho muitas pessoas, mesmo aqui hoje em Portugal, que me pedem profissionais enfermeiros. Esse país, ele está um país envelhecido, onde o próprio nosso presidente Marcelo vive pedindo que as pessoas venham para cá para trabalhar, e da mesma forma também para a área da saúde. Aqui nós estamos a precisar de médicos, enfermeiros, como é que eu vou dizer, que fazem atividade física, que é o nome... Professor de educação física ou Não, fisioterapeuta? não, tudo na área da saúde. Fisioterapeuta, me falhou aqui a fala, tá bem, gente? É porque também, olha, a gente acorda aqui muito cedo, já estou cansada, estou trabalhando desde as 8 horas da manhã, tá bem? Desculpa aí se falhar. Mas é isso, profissional de saúde aqui, enfermeiro, e precisa muito. Muito bem. Deixa eu ver quem foi aqui, o Cláudio, perguntou se você pode repetir a carga horária do teu curso. A carga horária do meu curso foi 5.738 horas. Eu acho que já é uma noção de que eles estão tendo da quantidade de horas que não é comum do curso Exato. de enfermagem e na tua formação, e nós estamos falando não é de pós-graduação, não é de cursos extras, é a qualidade do curso mesmo, que tem 5.760, é isso? 5.738 horas. 5.738 horas. Isso Isso sem é um dúvida. fator, isso foi um fator essencial para que nós obtivéssemos o grau de equivalência com êxito. Muito bem. Uma outra questão que apareceu aqui, que tu sabes que aparece com muita frequência, seja para quem te procura para buscar trabalho, como também aparece muito para nós, que é se é possível trabalhar como técnico de enfermagem em Portugal. Não, não é possível trabalhar como técnico de enfermagem em Portugal.
ok? O máximo que um técnico de enfermagem em Portugal pode vir a conseguir é trabalhar como ação médica, mas também não se consegue entrar ação médica para um hospital para trabalhar. Ele vai acabar por conseguir trabalhar como ação médica para um lar de idosos. Mesmo assim, é necessário alguns processos de documentos. Não se consegue, tem que ter equivalência também do ensino médio. Tá, muito bem. E me diz uma outra coisa, quando se trata do técnico, ele tem alguma substituição aqui, porque tem o auxiliar de saúde e o auxiliar de ação, auxiliar de saúde e auxiliar de ação médica. São essas as duas Sim. funções? Auxiliar de saúde é isso que eu estou dizendo, Jaceli. Ele apenas consegue trabalhar para a ação médica, auxiliar de saúde é a mesma coisa. Mas, assim, é um auxiliar muito difícil de conseguir. Então, o que, que acontece? Quando nós somos enfermeiros graduados, né, no Brasil, viemos para cá, nós, então, também temos que tirar a documentação do ensino médio, que aqui chama secundário, tá? Fazer a equivalência disso, e a partir daí é que nós, enfermeiros, podemos atuar como ação médica num hospital, ok? O técnico de enfermagem não consegue atuar num hospital como ação médica, ele consegue atuar como ação de saúde num lar de idosos. Uhum, como cuidador, Como outra função cuidador, assim. exatamente. Eu até não sabia dessa informação que tu estás dizendo, que um enfermeiro, então, quando faz o reconhecimento secundário, pelo reconhecimento que ele tem da própria Sim, profissão, acaba exa conseguindo atuar em hospital, exa ainda que ação médica. exatamente, exatamente. E isso é muito importante. Eu tenho até uma colega que hoje trabalha comigo, que está enfermeira, que ela não está aqui agora, mas é a Luana Brito. Ela se formou no Brasil, como eu também, veio para cá. Ela fez toda a documentação a nível de equiparação, de equivalência de ensino médio e secundário, ok? Ser médio no Brasil, secundário em Portugal. E aí, só assim é que pode ter a equivalência do médio, juntamente com o nosso certificado de enfermagem, tá, pessoal? Apostilado em AIA, é que existe a possibilidade de conseguir um trabalho em hospital para ação médica. Lembrando que a ação médica faz quase nada, não se pode fazer muita coisa. É mesmo só virar o paciente, ajudar o enfermeiro com qualquer suporte que seja, e às vezes, muitas das vezes, até limpar chão também, tá? Tá, até foi boa a tua colocação. Qual é a diferença que tu percebe entre o técnico no Brasil e a ação médica aqui? O que o técnico pode fazer no Brasil e o que é que a ação médica pode fazer, como tu disseste, que é uma atividade muito mais limitada. No Brasil, o técnico de enfermagem consegue atuar em muitas áreas dentro da área hospitalar. E aqui, pelo que eu percebo, não é? Pronto. Vamos começar então pelo Brasil. O Brasil, por ser um país de uma população enorme, né, o próprio Estado não consegue ter verba suficiente para pagar a quantitativo de enfermeiro que seria necessário para estar perante uma unidade hospitalar. O técnico de enfermagem no Brasil parte do princípio que ele tem um enfermeiro, né, que está respaldando ele, e que muitas das vezes a gente, quando tem uma equipa, né, que é uma equipe aí no Brasil, a gente tem conhecimento e sabe que aquele profissional é competente, é ético e que ele vai fazer as coisas. Um técnico de enfermagem no Brasil, ele prepara a medicação, ele faz evolução técnica, ele dá banho no leito, ele até faz os curativos, né? Meio que tudo. Então, quando ele, por exemplo, vamos falar de um curativo, ele identifica que aquela ferida não está de acordo com o que deveria ser, ele então aciona a enfermeira, que é uma única enfermeira para uma unidade toda, e ela vai lá fazer a avaliação daquela ferida, daquela lesão, e então vai iniciar um procedimento a partir dela. Mas o técnico de enfermagem é um polivalente e braço direito de uma enfermeira. Enquanto aqui em Portugal, se ele for atuar e vai ser transcrito, né, enfermeiro de técnico de enfermagem para uma ação de saúde, que não tem nada a ver, ele vai simplesmente cuidar mesmo de um paciente idoso, no lar de idoso, e não vai ter essa prática toda. Aí vai depender da unidade
ao qual ele vai prestar o serviço. E aí, tudo é aquilo que eu falei, tudo é aquilo que você tem de experiência. E é essa experiência que acaba por fazer a diferença de um profissional, seja no Brasil, ou seja em Portugal, ou em qualquer outro lado do mundo. Tá, então a grande diferença, digamos assim, é que aqui você acaba tendo enfermeiros para tudo dentro de um hospital, é isso? Exatamente. Aqui é o enfermeiro que faz tudo. O enfermeiro é que faz toda a prática do banho no leito, acompanhado por uma ação médica que precisa pegar um alguidar com água, qualquer coisa do tipo. A ação médica está do lado simplesmente para auxiliar num momento que às vezes acontece de você ter esquecido algo, mas quem prepara tudo para aqui em Portugal é um enfermeiro. É por isso, talvez, até que tenhamos uma demanda muito maior de profissionais, né? Porque quem Exatamente. trata com o paciente é majoritariamente o enfermeiro. Por exemplo, para formar aqui uma coisa que me faltou dizer, um técnico de enfermagem aqui, que é ação médica, ele não pode funcionar acesso para colheita sanguínea, ele não tem essa conduta imposta. Já no Brasil, um técnico de enfermagem faz colheita sanguínea, entendeu? Faz medicação intravenosa, faz medicação intramuscular, e aqui não é permitido, somente o enfermeiro. E mesmo o enfermeiro também atua com algumas restrições. Por exemplo, nós no Brasil podemos coletar gasometria. Nós, enfermeiros em Portugal, não podemos coletar gasometria. Nós, enfermeiros no Brasil, pegamos acesso venoso e jugular. Nós, enfermeiros em Portugal, não podemos fazer isso. Muito bem. E aí quem faz? Exceto se você, após isso aí nós chamamos de enfermeiro generalista, foi o que eu acabei de dizer. Quem faz? Ah, Esse ok. enfermeiro só pode São os fazer se especialistas. ele tiver a especialidade, a especialização, a especialização para, tipo, médico cirúrgico, que é para bloco cirúrgico, ok? Um enfermeiro de bloco cirúrgico, um enfermeiro de terapia intensiva, ok? Só Então, essas ele já pessoas podem. é um especialista dentro da área. É dentro, Exato. porque tem três categorias, né? O enfermeiro generalista, o enfermeiro especialista e o enfermeiro gestor. Seriam as Exatamente. categorias do enfermeiro especialista. Exatamente. Isso tudo é para o enfermeiro especialista. O enfermeiro generalista, ele pode chegar ao enfermeiro gestor dependendo da unidade da instituição que ele está a trabalhar, entendeu? Uhum. Claro, tem degraus aí, né? Até se chegar lá. Exatamente. E a última, bom, eu tenho duas perguntas que estão aqui, eu não consegui identificar o nome, mas uma delas é, uma pessoa está te perguntando aqui quanto tempo durou o teu processo de equivalência, e aí eu acho que você pode separar em dois, né? O processo que não deu certo, o processo que deu certo. Então, do processo que deu certo entre o começo da tua entrega de documentação até o resultado final, quanto tempo deu? Então, no processo que deu certo, eu contratei aí em Portugal em 3 de janeiro de Tem até 2019. o dia, né? Exato, 3 de janeiro de 2019, ok? Pronto, toda a documentação foi percorrida. Logo depois veio a pandemia, que parou um pouco, né, esse processo, que não foi independente daí em Portugal, e sim das instituições, mas levou mais ou menos aí em setembro, não me recordo a data, mas em setembro, mas me recordo a hora, eu recebi por parte daí em Portugal um telefonema a dizer que eu tinha sido aprovada. Então, isso foi por volta das 20 horas e 3 minutos do mês de setembro de 2021. Então tá, então a gente já sabe aí que o percurso foi longo. Foi longo. Foi, né? Foi Foi muito longo, foi recurso para a longo. gente conseguir chegar a esse resultado. Foi Bom, longo. e é como eu disse, né? Muita Mas foi com colaboração dos sucesso. pais. Foi Foi, longo porque felizmente foi. tinha que ser para amadurecimento. Pois, é isso aí. A gente não teria se conhecido se não, era esse o caso. Exato. Bem, e uma outra questão que entrou aqui, deixa eu ver. Bom, onde nós estamos? Nós estamos em Portugal, seja eu, seja a Rosilene, os duas estamos aqui em Portugal. O Cris falou que tem mais autonomia, que alguns hospitais no Brasil também agem dessa mesma forma.
A Fernanda, que é nutricionista, está perguntando aqui se a equivalência que tu fizeste foi de nível ou específica. Eu respondo que foi específica, mas por que, Fernanda? Porque o reconhecimento de nível, ele reconhece o grau, mas não reconhece o conteúdo. Então, qualquer profissional que queira atuar em sua atividade profissional e que tenha uma ordem e que precise ser especificamente, aquele curso precisa fazer o reconhecimento específico. Eventualmente, se faz um reconhecimento de nível para solicitar o reconhecimento específico. Mas isso aí é uma questão que tem mais a ver comigo, efetivamente, do que com a Rose, porque são questões muito particulares de área para área, de processo para processo. Então, isso fala com a nossa equipe, entra em contato aí que a gente te responde. Bom, uma outra questão aqui, ó. Eu vi que em caráter emergencial houve a contratação de enfermeiros, sem a validação pelas universidades, apenas com o registro da Ordem do Brasil. Isso ainda está valendo? Aí você me responda se valeu. Repete, por favor, porque eu acabei me perdendo aqui no tempo das leituras das mensagens. Tá bem. Sim. Quando a gente estava na pandemia, não sei se tu está lembrada, houve aquele decreto governamental falando sobre a possibilidade de contratação de enfermeiros brasileiros em determinadas circunstâncias, com um número X de horas, com registro na Ordem do Brasil e tal. E aí a pergunta é se aquilo valeu e se aquilo continua valendo. Bom, isso para mim, para minha pessoa, isso não valeu. Não sei se você recorda, com a sua orientação e sua ajuda, eu fiz uma petição, ok, com mais de 200 enfermeiros e enviei tanto para a Ordem dos Enfermeiros quanto para o Ministério da Saúde daqui de Portugal, para todos os órgãos possíveis, ok? O que isso aconteceu não foi para profissional estrangeiro, e sim para os que estavam recém-formando aqui, que foi retirado da faculdade, ainda em fase final, faltando tipo 2 módulos para terminar, e foram jogados para atuar como enfermeiro, e isso serviu para eles. Essa questão, Jaceli, ela não aconteceu. O enfermeiro não conseguiu, em hipótese alguma, atuar e fazer disso uma pontuação para que obtesse o grau de equivalência através disso. Isso não aconteceu. Até foi passado isso em rede nacional, ok? Onde o presidente disse isso. O presidente Marcelo disse, devido à necessidade, temos aqui muitos profissionais brasileiros ou em qualquer de outra nacionalidade, vamos tentar dar a eles essa possibilidade, e dessa possibilidade, essa carga hora trabalhada fosse remetida em horas de computar para a complementação de equivalência em Portugal. Isso não aconteceu. Infelizmente, né? Foi uma tentativa, mas infelizmente não deu certo. Não deu certo. Aqui tem uma questão, a gente respondeu na live de ontem, mas eu vou perguntar para ti de novo, que é se foi necessário você fazer provas para o reconhecimento, no caso do processo que tu fizeste. No caso do processo que eu fiz com a em Portugal, não foi necessário fazer provas, porque nós obtivemos a equivalência direta, tá? E assim, o trabalho em Portugal, eu não posso falar, tá, pessoal? Porque eu desconheço, mas para mim foi fundamental para a minha vida. Mas antes de conhecer a em Portugal, eu prestei prova para 2 universidades, ok? E que foram provas muito difíceis. Muito bem. Então, deixa eu ver se eu tenho... A Leila está perguntando aqui, ó, o que tu está achando de ser enfermeira em Portugal? Olá, madrinha. Eu estou achando tudo ótimo, tudo maravilhoso. Pronto, eu tive uma grande mestre, né, que foi você na minha vida, e que é de grande importância até a data de hoje, tanto que nós
né? Eu estou aqui, vocês estão aí, mas eu não deixo de ver quando vou visitar em Portugal. Ser enfermeiro em Portugal é ser enfermeiro em qualquer país. É quando a gente ama a profissão, quando a gente gosta. Então, estou amando ser enfermeira em Portugal. E você não sabe, mas eu já estou atuando como coordenadora de enfermagem, tá bem? Ah, viu só, Leila? A menina está se saindo, tá rápido que o negócio. É que ela é muito esperta. Muito bem. Então, gente, se vocês tiverem mais alguma questão, ou se tu quiseres colocar alguma outra coisa, Rose, que tu acha que seja relevante para quem está no Brasil e está pensando em fazer, em vir atuar em Portugal, alguma dica que você tenha para enfermeiros que tenham interesse em atuar em Portugal, o que, que você poderia dizer, ou que colaboração tu podes dar? Olha, pessoal, é assim, eu acho que depende do sonho de cada um, ok? Se vocês realmente querem ser enfermeiro em Portugal ou na União Europeia, tá? É necessário mesmo fazer equivalência. Então, para isso, não percorra caminhos sozinhos, porque a gente não tem conhecimento das leis, as leis mudam a todo tempo. Toda a União Europeia está precisando de profissional. Mas eu acho que conversando com aí em Portugal, porque vocês podem estar daí e já está se programando, ok? Para realizar o grande sonho da vida de vocês. Eu garanto que aqui tem trabalho para todo mundo, tá bem? Garanto. Quem quiser fazer equivalência, me procurar depois, ficam à vontade, tá bem? Mas assim, a legislação só em Portugal sabe. Eu sei que tem possibilidade, vale muito a pena. Isso eu garanto, vale a pena. Eu vou fazer dois apartes aqui. Uma sobre a questão que a Rose falou da Europa toda precisa muito de profissionais da saúde e precisa muito de enfermeiros. Por que ela está colocando isso? Porque ao reconhecermos a titulação em Portugal, abre-se a porta para trabalhar nos outros países da União Europeia. Então, existe uma diretiva de livre trânsito de profissionais da área da saúde. Tem outras áreas também, mas de profissionais da área da saúde a gente tem livre trânsito. Então, um profissional que se forma aqui e que tenha interesse em atuar na França não precisará fazer novamente o processo de reconhecimento. Ele precisará só ter uma prova de línguas, obviamente, que se ele vai atuar na França, ele precisa falar francês, mas o curso de enfermagem, se for o caso do curso de enfermagem, já estará reconhecido. Se for um dentista, como dentista estará reconhecido. Médico e assim vai. Então, é dessa legislação e dessa questão que a Rose está falando particularmente. Me veio uma questão aqui que me falaram aqui atrás e agora eu já não sei mais o que é. Lhe perguntaram aqui, Rose, sobre a sua grade. Se você conseguiu fazer o reconhecimento somente com essa grade curricular. Sim, foi somente com a grade, fui eu que fiz o processo da Rose, e acho que essa parte eu sei falar bem, né, Rose? Com certeza, melhor que eu. Então, foi somente com a grade curricular dela. Mas o que acontece, gente? Muitas vezes a faculdade onde vocês fizeram o curso não tem uma apresentação documental que seja suficiente para justificar o que vocês fizeram no Brasil. E isso acaba sendo um grande entrave. Por quê? Porque as instituições, muitas vezes, não estão preparadas para fazer uma internacionalização de carreira. Isso não era uma realidade até pouco tempo. Então, o que acontece? Muitas vezes é a própria faculdade que acaba impedindo que a gente consiga os documentos do jeito que se precisa. Por isso que eu acho que a gente tem uma grande parte de agradecimento aí pelo reconhecimento da Rose, a faculdade ter feito os documentos do jeito que nós precisávamos. Então, isso também é uma questão importante. E aí, claro, com a internacionalização cada vez maior, a possibilidade dos brasileiros virem para cá para buscar trabalho, esse visto que é recente, eu acho que as instituições vão ter que se programar cada vez mais para preparar a instituição para a internacionalização. Nós mesmos fazemos isso, então acho que é essencial que hoje as instituições tenham em conta que
a gente já falava isso um tempo atrás, né? Mas que elas não formam mais um profissional para atuar no Brasil, mas sim um profissional para atuar no mundo. E aí a área da saúde tem um trânsito internacional maravilhoso e as instituições vão ter que se preparar mais para isso. Muito bem, gente. Alguma outra questão que a Rose possa nos ajudar aqui? Karina Lewandowski, nossa menina, entrou aí, ó, Rose. Acabei de ver, que coisa mais linda. Muito Façam bem. Perguntas, pessoal. Faço perguntas aí. Façam perguntas. Eu não sei também como é que está teu tempo, Rose. Não, tá tranquilo, estou toda para você. Pode ficar aí tranquilo. Já finalizei aqui, deixa o telefone. Apenas o telefone não pode tocar, ok? Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra questão aqui que eu acho que seja relevante para você responder, que tenha vindo de pergunta. Uma outra questão, se pode fazer o reconhecimento já estando em Portugal, foi o teu caso, né? Então, sim. A gente sabe que pode. Como é o mercado de trabalho, a gente já falou sobre isso. Sobre a questão da atuação entre as ordens, você já falou, se quiser fazer algum reforço nesse sentido. Se é possível a atuação através do acordo entre as ordens? Não é possível. Muito bem. A ordem, muitas vezes, o que ela faz? Acaba recebendo a demanda do enfermeiro, demora para responder, e quando responde, manda para a faculdade, né, Rose? E vou dizer também para você, Juscelino, uma coisa também, voltando aqui a uma fala nossa ali atrás. Talvez a ordem não nos dá também essa possibilidade de atuar de primeiro momento por conta dessa falha, né? A falha da documentação não ser conforme é exigido, entendeu? Infelizmente, nós temos que agradecer, porque graças a Deus eu sou uma aluna muito querida pela minha instituição, e toda a nossa documentação que foi devolvida para ser corrigida, a Universidade Veiga de Almeida, junto com a minha professora que está aí assistindo também a live, e também posso falar da Renata, né, que foi a secretária da faculdade, ela nos ajudou muito, porque, pessoal, não é só pegar o documento e vir embora. Tem como é que eu vou dizer? Você pode falar melhor, Juscelino. Tem um cronograma, tem uma organização de documento. Então, talvez seja isso. Mas é mesmo caminhos obscuros que tem que ter conhecimento específico de leis, que é o que faz aí em Portugal, porque a gente não tem esse conhecimento, essas leis mudam todo dia. Então, se é como dizer assim, uma cozinheira está a fazer comida todo dia, ela sabe o tempero, né? O qual tempero, se ela põe mais sal, se ela muda, o que ela faz. Então, é esse conhecimento que aí em Portugal tem, dessas legislações que mudam a todo dia. É verdade. Tem duas questões aqui, uma da Fernanda, perguntando se você teve situações de xenofobia depois de ser enfermeira e no trabalho. Eu, Rosilene, nunca tive, nem antes e nem depois. Não tenho, não tive. Eu costumo dizer que, assim, que às vezes essas ações de xenofobia são muito divulgadas e a gente acaba ficando com uma ideia meio... É muito mais fácil divulgar coisa ruim do que a coisa boa, né? Então, muitas vezes, acaba chegando no Brasil mais o que é negativo do que o que é positivo aqui. Exatamente. A única coisa negativa para mim, e que você me acompanhou nesse momento, foi quando o país, todo mundo, né, estava em desespero por conta do início de uma pandemia. E assim, o enfermeiro, tá? A Leila Tomazinho aí, que sabe falar sobre isso, a gente passa a ser um enfermeiro usuário, né? A gente diz que é um enfermeiro drogado, porque quando a gente ama a nossa profissão, a gente não pensa, a gente quer se colocar no meio daquela situação, tentar resolver aquele problema. Então, quando veio a pandemia, o mundo inteiro estava em desespero precisando de profissional. Foi por isso que eu quis, de fato, tentar atuar, tentar ajudar, mesmo sem até pagamento, sem honorário, sem dinheiro, porque eu via o desespero das outras pessoas que estavam sem poder ir em casa semanas, sem poder comer direito, entendeu? E eu, enquanto profissional, eu fiquei muito mexida, muito triste por não poder ajudar. Tá? Então, assim, foi o único momento e foi por parte das instituições que realmente achou que nós
não teríamos competência para estar ali naquele momento. Mas enquanto pessoa Porque você física... não estava, né, ainda com o reconhecimento e tal. Exatamente. Enquanto pessoa física, enquanto profissional, eu nesse país nunca tive nenhum momento de xenofobia dessa parte. Muito bem. A Leila está perguntando aqui a carga horária de trabalho em Portugal. Pronto, a carga horária de trabalho em Portugal para o enfermeiro é somente de 8 horas trabalhadas. São 3 turnos que o enfermeiro faz. Muito bem. Mas são 35 ou são 40? Depende. Se for para bloco operatório, 35. Se for para generalista, 40 horas semanais. Ok. Também tem uma outra pergunta aqui, se existe só uma ordem dos enfermeiros ou se cada estado tem uma ordem. Bem, isso aí nós vamos falar que o Portugal é desse tamanho, gente. Portugal é menor que o meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Então, Portugal cabe em Pernambuco, pessoal, ainda sobra. Pois. Então, na verdade, a gente tem uma ordem só, e essa ordem é gerida hoje pela Ana Rita Cavaco, e é uma ordem só em Portugal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Exatamente isso. A ordem é uma única ordem, né? A matriz está aqui em Lisboa, e claro que tem, a gente chama de delegações, né? As delegações que são em outros, como é que eu vou dizer? Não se fala o estado aqui, porque eu não consigo perceber. Lisboa, regiões, Porto, a região Lisboa, Porto, a região do Algarve. No Algarve, que é próximo, né, para a questão lá em Faro, que eu acho que é lá que está uma delegação. Mas tudo vem de lá para cá. E aí é ela que assina esses documentos todos, que é a nossa cédula portuguesa. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma outra questão. Carga horária, ok. Xenofobia, ok. Está respondido. Eu também sou ruinzinha com esse dedo passando aqui. Muito bem, Rose. Então, eu vou te agradecer imensamente por ter dado esse tempo aqui para a gente fazer algumas questões aí que são importantes para o enfermeiro que está pensando em atuar na Europa. E falem com as suas instituições, gente. Grande parte das questões que a gente tem da dificuldade de um enfermeiro está na instituição daí, não está aqui. Aqui a gente vai tentar resolver o problema, mas o problema vem daí. Então, quanto melhor vier a formatação do curso de vocês, mais sucesso vocês terão. Então, tenham isso em mente. Lembrando que a GCLI também já está fazendo um projeto dela de ingresso nas universidades, mesmo estando aqui em Portugal, tá, pessoal? Vocês colocam aí para a professora de vocês, para quem é coordenadora do curso de enfermagem, que ela já tem um projeto dela para estar atuando daqui para aí com a orientação de como preparar esta documentação para que este enfermeiro chegue aqui e tenha uma melhor qualidade de proveito, ok? De proveito a nível documental, porque são regras, tá? São regras e têm que ser cumpridas. E como ela acabou de dizer, se vem daí já meio caminho andado, então o passo é muito mais rápido. O meu passo demorou por conta disso também. Tivemos que retroceder documentos várias vezes ao Brasil. Isso é um custo, tá? É um custo grande, que nós tivemos muito custo com isso. Mas, por sorte, como eu já disse, obrigada, Veiga de Almeida, por ter sido importante na minha vida, sempre desde o primeiro momento. A minha professora Leila Tomazinho, que está aí, né, que é a minha madrinha de ingresso na Universidade Veiga de Almeida, que me pegou pela mão e disse que eu tinha que fazer porque eu era uma excelente profissional como técnica e seria uma excelente profissional como enfermeira. Hoje, eu tenho uma outra madrinha em Portugal, tá? Que é em Portugal, que no caso é a GCLI, que é a gestora, né, empreendedora e diretora da em Portugal, tá? E se vocês forem ver, muitas das vezes ela já faz parte da minha vida diária, e só tenho a agradecer, tá? Só tenho a agradecer a Deus e por ter me colocado essas pessoas maravilhosas no meu caminho. Muito bem, então foi um prazer, obrigado pela presença de todos. Eu estou vendo aqui que a Leila está pedindo para a gente encaminhar a live para ela. Leila, a gente não vai deixar a live disponível no Insta, mas a gente vai gravar e passa para você sim.
E aproveito para dizer para toda a sua equipe aí que a gente agradece pela colaboração e que estamos à disposição para tentar fazer com que isso seja uma oportunidade para todos os alunos da Veiga de Almeida. Porque, afinal de contas, universidades de qualidade a gente tem que valorizar e profissionais de qualidade também. Tá bem? Foi um prazer, obrigado a todos pela presença e, mais uma vez, obrigado, Rose, e um grande beijo, amiga. Obrigada, beijinho para você também, Gê. Beijo, tchau, tchau.